Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Transforme os nossos passos, que a tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação. Oh, oh, oh. E venha o teu reino e cumpra em nós o teu querer, Senhor. Essa é a nossa oração. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Um só corpo em Cristo Jesus, somos um, como Pai e Filho. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Aleluia, Jesus. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia, Senhor, que o Senhor possa invadir, Senhor, a casa dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão assistindo, Senhor, esse culto, desses jovens, desses adolescentes, Senhor, que estão aí, Senhor, para te buscar, Senhor Jesus Cristo, para te adorar, Senhor, para dizer que o Senhor é Deus, se rendendo ao Senhor. Nós não podemos fazer nada, Jesus, mas o Senhor o pode. O Senhor é fiel e digno, Senhor. O Senhor pode fazer mudar, Senhor. O Senhor pode mudar a situação do nosso país, a situação desse mundo, e nós nos rendemos a Ti, Senhor, porque sabemos que só o Senhor pode fazer. Nós estamos aqui, eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me pra perto de ti, Senhor, anseio por ti,
anseio por ti. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Eu me rendo. Levante suas mãos e diga: pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. A palavra de Deus diz em Jeremias 9, versículo 23 e 24 assim, ó: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço justiça e ajo com benevolência, porque dessas coisas eu me agrado. Olha, o Senhor quer que você conheça Ele. Se for para você se gabar de alguma coisa, seja para se gabar de conhecer o Senhor. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Aleluia. O Senhor diz assim, ó: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. O Senhor quer que a gente conheça Ele. Deus é um Deus relacional, é um Deus real, é um Deus relacional, mas é um Deus também que se revela. Ele quer que a gente conheça Ele. Ele quer ser conhecido por nós, mas quer que a gente seja conhecido na vida dele também. Ele quer que a gente conheça Ele e que a gente o faça conhecido. O conheça e o faça conhecido, em nome de Jesus. Que você possa começar a conhecê-lo agora, e principalmente fazê-lo conhecido para outras pessoas. Aleluia, glórias a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia. Vem, Senhor, como em Pentecostes, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche
é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, cantemos, te damos glória, teu é o poder, sempre, amém. Nós te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Senhor, derrama, Senhor, sobre a tua igreja, Senhor, o Espírito Santo de Deus, assim como veio em Pentecostes, meu Pai. Em o nome de Jesus, nós anulamos agora todo sentimento de desistência, todo sentimento de inferioridade, todo sentimento de fracasso, todo sentimento de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Nós levamos todas essas coisas a Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, é o Redentor, é o autor da nossa fé, Senhor. Nós acreditamos, Senhor, que Ele é o Deus que faz acontecer o impossível em nossas vidas. Nós acreditamos que Ele é o Senhor que move, Senhor, os céus e a terra. Em o nome de Jesus, meu Pai, derrama o teu poder sobre os teus filhos, meu Deus. Derrama o teu poder sobre essas pessoas que estão nessa live, Senhor. Derrama o teu poder sobre essas pessoas que estão aflitas e cansadas, Senhor. Em o nome de Jesus, vem nos incendiar com capacidade para vencer, Senhor, todas as coisas. Então vem me incendiar, é o teu altar. Quero ouvir o
o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contemplar. O Senhor diz no Evangelho de João assim, ó: eu vos escrevo essas coisas para que tenham paz em mim. Neste mundo sofreis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Senhor, por ter vencido o mundo por nós. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite a todos vocês que estão online com a gente. Hoje nós temos aqui a presença do pastor Vitor Salvador e a Wanda, sua noiva. E ele é mais conhecido como pastor Vitão, lá da sede. E agora a gente vai fazer um bate-papo com eles, né? O tema dessa noite é Desperta. Então, Deus tocou no meu coração para a gente colocar esse tema referente ao mundo que nós estamos vivendo, a esse tempo, nessa quarentena, o que a gente pode fazer, né? Nós sabemos, para você que conhece o pastor Vitão, ele é um dos, vamos supor, o que eu posso dizer sobre ele? Do Podpah, acho que todo mundo já ouviu falar, sempre quando você vai em alguma igreja quadrangular, né? Conhece o movimento Podpah? Conheço, né? A maioria conhece por conta do evangelismo que foi feito, né? Através do Ministério Podpah Movement. E nós estamos aqui com ele. E aí eu gostaria de perguntar para o pastor Vitão, como que iniciou o Podpah? O que você tem de experiência com o Podpah? Quantos anos foram? O que você acha que mais marcou assim na sua vida? Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Eu não dei boa noite, a gente só cantou, né? O Podpah nasceu em 2015, 2016. A gente tinha um movimento de jovens, chamava Frequência, lá na quadrangular do bairro São Jorge, o pessoal do pastor Marcão Bombo, e a gente começou lá. A Frequência, ela começou a tomar proporções muito legais, a gente começou a ganhar muitas almas, e a gente era muito agressivo no evangelismo, a gente estava sempre na rua, sempre nos terminais, visitando as casas, até mesmo antes de surgir as células na nossa igreja, a gente era muito agressivo no reino de Deus, e a gente usava as redes sociais. A gente tinha um celularzinho velho, mas mesmo assim a gente gravava, e a gente começou, a gente lançava desafios, aí a galera comprava os desafios, fazia loucuras por Jesus na semana, e na outra semana vinha cheio do poder de Deus. Pô, que legal, Deus está fazendo a obra. E começou a ter uma proporção muito grande. O Mateus, na época, ele lembra, a gente se reunia, né, no GMA, e começou a crescer. E de 10 pessoas passou para 30, que passou para 50, que passou para 100. E logo a gente tinha um culto de 150 a 200 jovens todo sábado lá na quadrangular de São Jorge. A gente ficava muito feliz com aquilo. E poxa, eu nem 18 anos eu tinha, e a gente via a manifestação de Deus. Jesus curar as pessoas. A gente tinha muito claramente na nossa cabeça que a gente não precisava mais pedir para o nosso líder e orar por alguém. A gente tinha consciência que nós podíamos fazer diferença na escola, onde a gente estivesse. E Deus começou a fazer grandes coisas no nosso meio, a gente começou a viver algo incrível de Deus mesmo. E aí as pessoas começaram a ir para a Frequência. Você via gente de Limeira, de São Pedro, até mesmo daqui de Piracicaba, ia lá na Frequência para ver como que era. Os líderes queriam, pô, como que você faz? E a gente não tinha algo para explicar como a gente faz. Não era algo da igreja quadrangular do São Jorge ou da Frequência. Era um estilo de vida que a gente tinha adotado, que era viver Jesus 24 horas por dia, que era colocar isso como se fosse algo natural. Você não precisa treinar uma árvore para dar frutos, ela simplesmente dá frutos. Você não precisa treinar um animal para ele agir da maneira que ele age. Nós somos filhos de Deus, a gente não precisa ser treinado para ser filho de Deus. A gente começou a colocar na cabeça das pessoas que elas precisavam ser de Deus, porque isso é o que elas eram de verdade. Então, isso começou a gente começou a sentir a necessidade de criar um movimento para-eclesiástico. Ele não era um movimento da quadrangular do bairro de São Jorge, que o movimento da quadrangular de São Jorge era o Frequência, esse era o nosso culto local. Aí eu tive a ideia, falei, vou criar o Podpah Movement.
E o Pode Pá é uma afirmativa simples, né? Pode Pá, vamos lá, né? Para o chamado que Deus tem. E começou também a crescer. As pessoas começaram, a gente começou a postar conteúdo toda semana, principalmente com vídeos. E a galera foi comprando a ideia, foi aceitando os desafios. E a gente começou a lançar cada vez mais outras ideias sobre o Evangelho. E as pessoas começaram a ser treinadas. A gente começou a acompanhar juventudes de perto que começaram a viver o Evangelho de verdade. Eles começaram a crescer, eles começaram a se desenvolver no reino de Deus. E o Pode Pá Movement veio nessa característica. Vamos treinar as juventudes para elas também darem certo como a gente deu. E não dá certo por quantidade, porque isso não é um fator tão decisivo assim. Claro que é importante ter quantidade. O líder de jovens que fala que não quer quantidade, ele tá mentindo. Quem não gosta de pregar para uma igreja cheia? O pastor que não quer ver a igreja dele lotada, ele tá com algum parafuso a menos. Porque ele quer ver a igreja dele lotada. Não é possível. Então, a galera começou a crescer, a galera começou a se desenvolver. E chegou agora em março de 2020, a gente orou muito em 2019, eu e a Wanda estávamos orando, e a Wanda já tinha recebido uma palavra de Deus em 2018, né? 2018, pega o microfone, amor, dá uma saudação pro povo aí, se apresenta, amor, dá uma saudação pro povo, se apresenta aí. Boa noite, gente, a paz. Ela é tímida, pastor. Ela é Tímida. Mas ela prega muito bem o Evangelho, né, amor? Glória a Deus. Tá com vergonha, eu não gosto de câmera, gente. Sabe aquele vídeo que você tira a câmera, a pessoa canta super bem, aí coloca a câmera e ela canta desafinado? A Wanda. É mais ou menos assim. E será que dá pra baixar um pouquinho mais isso aqui? Ufa, agora tá bom. Obrigado. E aí o movimento começou a crescer, mas ela recebeu uma profecia, não foi no monte, amor? Na igreja mesmo, uma pastora falou assim: olha, Wanda, eu sei que você, o Vitor é empolgado com o Pode Pá e tudo mais. Em 2018 foi o ano auge da Pode Pá. A gente chegou a vender quase 1000 livros da Pode Pá. E os livros me sustentaram naquele tempo, porque Deus tinha dado aquele tempo pra mim, né? Tinha lançado o Esquadrão Pode Pá, a gente nem estava vendendo muitos livros. As pessoas estavam comprando ideias, você via as pessoas falando sobre o que eu tinha escrito nos livros, pregando sobre o que eu tinha escrito nos livros. Eu falei, poxa, agora é daqui para melhor, né? E aí eu recebi uma profecia que a Pode Pá não ia durar muito tempo. Logo a gente ia finalizar as atividades, que Deus tinha algo maior ainda. Mas ela não compartilhou comigo em 2018, porque imagina eu, né, super empolgado, e a minha noiva chega em mim, minha namorada chega em mim e fala assim, ó, Deus falou pra mim, vai acabar, hein? Imagine como ela não falou nada, ela nunca falou, sempre me apoiou, mas ela sabia, né? Aí em 2019 foi um ano muito difícil pra mim, foi um ano que a gente começou, ainda continuava, eu ainda ia pregar nas igrejas, ainda motivava as pessoas no reino de Deus, mas aparecia uma dúvida, será que é isso mesmo que o Senhor me chamou para fazer pelo resto da minha vida? Ou será que esse foi uma temporada de Deus? E 2020 eu fui num café de pastores do Mevan, eu não sei se vocês conhecem o Mevan, do apóstolo Luiz Hermínio, e ele estava pregando que quando ele era jovem, ele começou com uma bicicletinha e ele arrecadava alimentos, chamava Viatura do Amor. E ele trazia jovens e levava para clínicas de recuperação. E ele ele era conhecido na cidade dele por causa disso. E quando ele começou a falar isso, começou a queimar meu coração. Eu falei, nossa, que legal, né, cara? Agora eu acho que é o momento de um renovo e eu, né, vou viver cada vez mais ainda com esse negócio da Pode Pá. Mas só que Deus pediu a Viatura do Amor para mim. Ele pediu para eu dar embora essa bicicletinha e fazer outra coisa no reino dele. E ele falou, mas poxa, eu só tenho uma bicicletinha para fazer o reino. Essa é a minha marca. Itajaí me conhece como a Viatura do Amor, Luizinho da Viatura do Amor. E ele entregou para um rapaz que precisava de uma bicicleta para trabalhar. E depois de uma semana ele ganhou um carro. Só que ele falou assim que ele começou a ficar muito triste, porque como que Deus pediu para ele entregar algo que ele estava fazendo para Deus? E Deus falou assim para ele, olha, para mim, uma bicicleta e um avião é só um pedaço de lata. Entregue para Deus tudo que você tem, independente do que seja. Porque para Deus, aí aquilo começou a queimar no meu coração e eu comecei a ficar incomodado. Sabe quando você ouve uma resposta de Deus que você não queria ouvir? Né? E no carro eu conversei com a Wanda, falei, amor, eu senti isso, entregar essa Pode Pá para Deus de novo. Fala para ele, ó, Deus, está aqui, é seu, obrigado. O Senhor quer que eu pare para fazer outra coisa? Não sei. Até agora eu não sei realmente o que, na verdade eu sei, mas eu ainda não tenho tanta certeza, assim, não é claro, eu ainda não estou fazendo o que Deus me chamou.
E aí eu falei, amor, e aí, o que você acha? Deus já me falou que a Podpah ia acabar, só que na época eu não podia falar pra você e tal. E isso foi confirmando no meu coração. Aí em março a gente colocou uma nota, um vídeo explicando, galera, a gente finalizou as atividades da Podpah. A gente vive ainda o mesmo estilo de vida natural que é do reino de Deus, orando pelas pessoas na rua, evangelizando, indo até onde talvez a igreja não chegue, falando do amor de Jesus, discipulando, que essa é a nossa maior marca, o discipulado, é acompanhar pessoas no reino, porque pregar a gente já prega, mas as pessoas precisam ser acompanhadas, elas precisam ser discipuladas, essa é a nossa maior marca. Continuamos fazendo as mesmas coisas, continuamos ganhando mais almas ainda, parece que depois disso a gente vive mais ainda o evangelho, mas não mais com o nome Podpah. Agora é uma nova etapa. Eu não sei qual é o que Deus ainda tem, se Deus quer que eu pastoreie uma igreja, se Deus quer que a minha família abençoe e continue abençoando a IQCED, ajudando lá. Mas a gente tem vivido o reino, sem nenhum nome, sem nada. Às vezes a galera fala, ei Vitão, Podpah, eu falo, que bênção, cara. Nossa, que legal, né? Porque isso é legal porque as pessoas nos conhecem por causa disso, né? Mas espero que as pessoas sempre lembrem do Vitão, discípulo de Jesus, filho de Deus. Que, fiquem boas lembranças que ficaram, né? Inúmeras cidades que a gente foi, os livros, a literatura que a gente escreveu, mas daqui pra frente é uma outra etapa. E eu fico feliz demais com o que Deus está fazendo. Eu não fico triste. As pessoas falam, nossa, deve ser difícil. E foi difícil, foi difícil ouvir a voz de Deus falando para mim, galera. Depois que Ele falou, eu me entreguei. E eu me sinto muito feliz, muito realizado. Deus tem feito grandes coisas depois que a gente entregou para Ele, já assim. Eu não posso compartilhar ainda, mas algum dia daqui a algum tempo vocês vão saber. Amém? Top. Eu gostaria de continuar nessa mesma linha e perguntar pra você, como que tá sendo, assim, o que mudou nessa quarentena? Que agora a gente não pode mais abraçar, a gente tem que usar máscara, a gente não pode fazer as mesmas coisas que fazíamos antes, né? Muitas das vezes sente o desejo do nosso coração, da nossa galera aqui do Vila Monteiro, fazer um evangelismo, alguma coisa de rua, mas a gente fica preso à quarentena e aquilo que nós não podemos fazer. E o que você está fazendo? O que você aconselha? Olha, eu não parei nessa quarentena, né? Não estou te incentivando a sair pra casa, tá? Sair de casa e fazer o que você quiser. Não estou incentivando. Mas o conselho tutelar, que é onde eu trabalho, tá normal, a gente tem trabalhado. Com algumas escalas, mas a gente tem trabalhado normal. E eu tenho feito a obra. Eu sou pastor, né? Sou um pastor em tempo integral. Então eu faço a obra. Eu vou pregar lá no ginásio de Jaraguá para os moradores em situação de rua. Eu tô no monte orando e eu não consigo ficar sem isso. Tô na minha casa buscando, tô incentivando a galera, tô continuando a produzir conteúdo, tô postando coisas. Inclusive, acho que, eu não sei se hoje, acho que hoje não posta mais, né? Meu editor tá meio lerdinho lá. Mas, segunda-feira eu acho que sai um vídeo que eu tava indo embora. Eu sempre vou de a pé embora pra minha casa, né? Eu tava indo embora e eu falei, o Espírito Santo falou assim, pega o celular e começa a filmar. E pergunta pras pessoas se elas já se sentiram um lixo. E naquele dia eu estava me sentindo um lixo. Não sei se vocês já se sentiram assim alguma vez. E eu comecei a perguntar. Não tinha uma pessoa que não dissesse, eu me sinto um lixo sim, eu me sinto um lixo. Teve gente, eu me sinto um lixo todos os dias, eu estou me sentindo um lixo agora. E tinha pessoas que falavam assim, você se sente feliz? Não, feliz não, né? Feliz, por que feliz? Então, não é fácil. As pessoas, elas vivem oprimidas. A gente está num tempo propício para Jesus chegar, né? Na volta de Jesus. Mas antes da volta de Jesus, a palavra de Deus diz em Isaías que um povo que vivia em trevas viu a luz, né? Galileia dos gentios, uma terra desprezada. E a gente vê pessoas desprezadas, pessoas humilhadas, inferiorizadas. Elas só precisam de um abraço. É difícil, né? Nesse tempo dar um abraço, mas um abraço no coração, não um abraço físico só. Às vezes você vai dar um abraço físico, mas não é isso que ela precisa. Ela precisa ser entendida. Ela não precisa ser só provida. Toma comida para você, toma um alimento para você. Ela precisa ser entendida, precisa ser provida. Ela precisa ser promovida. E acho que segunda sai, vou compartilhar com vocês depois. Vai ser bem legal, mas isso me chocou muito. Porque eu já me senti um lixo também. Eu já me senti... Porque eu não sei, trabalhando para Podpah, fazendo o reino acontecer, tem horas que o diabo ataca a nossa cabeça. Ele nos ataca com o sentimento de que a gente não alcançou as pessoas que precisavam ter alcançado, com o sentimento de insuficiência, sabe? Até
Tava conversando com a Wanda, falei, pô, eu acho que eu já tive, eu acho que eu tenho burnout, né? Que é aquela síndrome de querer fazer sempre, fazer. E, poxa, Deus nunca pediu que fosse assim. E Deus quer que eu seja dele, não que eu faça ele, né? Então, nessa quarentena eu tenho feito muitas coisas, mas o que eu mais tenho me preocupado, eu tenho trocado muita ideia com meus amigos, é o seguinte: agora é o momento de você se esconder no secreto, não de você maratonar uma série, mas de você receber as revelações mais incríveis de Deus, para quando isso acabar, você transbordar nas outras pessoas. Eu acredito que Jesus está voltando logo menos, está às portas. Amém? Vamos lá. Pastor, eu gostaria de saber, quando você... Eu vou partir mais da parte liderança agora. Com quantos anos você assumiu a liderança de adolescentes primeiro, né? Com quantos anos você assumiu essa responsabilidade? Lógico que nós sermos cristãos já é uma responsabilidade, mas assumiu esse desafio de ser um líder de adolescente com quantos anos? Olha, eu vou refazer sua pergunta. Como líder de autoridade, por exemplo, o meu pastor me colocou como líder adolescente. 15 para 16 anos, faz mais ou menos essa época. De eu liderar pessoas, porque liderar é influenciar, né? De eu liderar pessoas antes. Eu acho que sempre, eu era o cara que, eu nem servia Jesus direito, eu queria falar de Jesus para as pessoas. Eu juntava a galerinha, vamos falar de Jesus, a gente ficava para a rua falando de Jesus, e isso preocupava também o pastor na época. Mas viu, você foi lá não sei na onde, que é perto da igreja do outro pastor. Só que nós era louco, nós queríamos falar de Jesus para as pessoas. E ser líder, eu acho que tem níveis de liderança, né? Quando você lidera por autoridade, é quando alguém consagra você como líder. As pessoas têm que te obedecer, porque tem que te obedecer. Quando você é um líder por permissão, as pessoas permitem que você lidere ela, isso já antes. Mas um líder um pastor que consagrou foi com 15, 16 anos. Mas eu até dou esse recado, as pessoas às vezes falam assim, pô, se eu fosse o líder ia ser diferente. Cara, se as coisas não são diferentes com você não sendo líder, não vai ser com você líder. Você tem que fazer o reino de Deus, cara. Você não precisa de um cargo instituído pelo seu pastor para você fazer diferença. Até porque seu pastor não pode te proibir de cumprir uma missão que Jesus deu, né? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então você pode ser de Jesus na escola, você pode ser de Jesus na sua casa, você pode ser de Jesus no seu trabalho. E eu digo mais, se todo cristão fosse missionário aonde fosse um líder aonde fosse, não ia precisar nem missionário. Não ia precisar ninguém ser, olha, o missionário tal, todo mundo ia ser missionário. E o evangelho chegaria rapidamente nas pessoas. Eu trabalhei no hospital de fornecedores de cana e eu dava muita mancada no trabalho. Eu era um péssimo exemplo. Inclusive eu tô colocando uns pensamentos para escrever um livreto sobre isso. E eu fui um péssimo exemplo no trabalho. Tanto é que as pessoas falavam assim, mas você não é crente, meu? Os caras perguntavam, os caras do mundo, você não é evangélico? Não parece que você é crente. E eu tinha uma dívida com Deus, parece. E depois que eu saí do hospital da cana, eu era um jovem aprendiz, eu saí de lá, eu nunca mais trabalhei numa empresa. Eu sempre trabalhei para mim mesmo, eu vendia, era um vendedor autônomo, até meus 22 anos, 21 anos. Eu recebi a proposta de trabalhar como estagiário na Câmara. E parece que Deus falou assim, vai lá que agora você vai pagar a conta que você tinha comigo, quando você não deu um bom exemplo no hospital. E Deus foi muito bom comigo, que Ele me deu essa chance. A gente montou uma célula na Câmara dos Vereadores. Sabe, muita gente que nem conhecia Jesus passou a conhecer, gente que estava fria na fé passou a ter a fé restaurada. E depois que eu saí, continuou a célula lá. Continua existindo célula. Então eu fico muito feliz por ter sido um líder de fato. Um líder, ele é aquele que influencia as pessoas, não um líder de nome, né? Então, um líder de nome é fácil, porque alguém te ordenou, mas um líder de essência, as pessoas querem segui-lo, as pessoas desejam por aquilo que ele tem, né? Tem uma frase do John Maxwell que é assim, aquele que não tem seguidores, o líder que diz que é líder, mas não tem seguidores, não está liderando, está passeando. Então a gente tem que liderar como autoridade que o pastor nos coloca, mas com essência que Jesus nos dá. Amém? Amém. Outra pergunta. Como você é um pastor jovem, tem 22 hoje? 23? 23. A
gente sabe que na geração, lógico que você já citou algumas coisas, mas eu queria que você fosse específico nessa área. A gente sabe que o jovem hoje, ele tem aquele auxílio, né? Altos e baixos. Então, você como um pastor jovem, como você vê a situação, o mundo, como o mundo tem a oferecer muitas coisas, como você dribla isso, né? Como você lidar com isso? Gostaria que você falasse para os jovens, para os adolescentes, como você faz, né? Lógico que é orando, mas eu gostaria que você falasse sobre isso. Na prática. Na prática, isso, Tá. na prática. Acho que a primeira coisa que você tem que se situar é o seguinte: você vê os grandes homens de Deus, todos os grandes homens eram menores de idade, né? Quando Deus os chamou. Samuel, 17 anos, alguns dizem que ele tinha até 13 anos, quando Deus chamou ele, né? Samuel, Samuel. E ele ia no Eli, Senhor, o que você está me chamando? 13 anos. Davi, com 17 anos, já estava matando gigante, já estava matando leão no meio do mato. Você olha o apóstolo João e Tiago, muitos dizem que eles eram menores de idade. Por isso que eles andavam sempre com Jesus, porque eles não podiam andar sozinhos. Jesus era o responsável por eles, né? Então, João e Tiago eram menores de idade, novos. Estevão, né, um grande diácono da igreja primitiva, no máximo 22 anos as pessoas davam para ele. Então, eram todas figuras jovens que mudaram a história da humanidade, né? Você vai falar, pô, os caras mudou a história da humanidade sendo muito novos. E por isso que diferencia eles da juventude de hoje, da grande massa de hoje. Você vê, gente, o pessoal, Felipe Neto, eu vi uma postagem do Olavo de Carvalho, ele fala que o Felipe Neto, ele é considerado um herói adolescente. O cara tem 32 anos. O que ele fez pelos adolescentes para ser considerado o herói adolescente? Então você vê que nós estamos muito deturpados a visão de quem é herói. Mas a primeira coisa, se você quer fazer diferença, assim como grandes homens de Deus, bíblicos, até mesmo Charles Spurgeon, com 22 anos já tinha a maior igreja do mundo na época, com 22 anos. Então, grandes homens de Deus surgiram por quê? Porque eles tinham atitudes diferentes das de hoje. Uma das atitudes, se você quer mudar de vida realmente, isso aqui, ó, largar isso aqui um pouco, sabe? Você não precisa postar tudo que você faz. Isso é pra mim também. Às vezes eu posto muitas coisas e é um vício, porque a gente sempre tem a sensação que precisa incentivar outras pessoas a serem de Deus e esquece de ser de Deus de verdade, né? É igual aquela coisa, se não for ir pra academia e não postar que eu tô treinando, eu nem vou. Então, você quer ser de Deus, sai um pouco da rede social. Diminui drasticamente, sabe? Coloca, mas eu gosto muito, Vitão, meus amigos estão lá, eles precisam ouvir de Jesus, legal. Então coloca um tempo, ó, é 15 minutos que eu vou ficar, é meia hora que eu vou ficar na rede social. E a rede social, ela é um freio. Antigamente a gente viu grandes avivamentos porque as pessoas não tinham o que ouvir. Elas não tinham entretenimento. Então o evangelho chegou na raiz do problema lá na Inglaterra, porque o que as pessoas iam ficar fazendo? Hoje você quer ganhar o jovem, você tem que tirar ele da internet. Ou você vai para a internet ou você tira ele da internet para você. Mas se você que é jovem, você quer marcar a história da humanidade, você quer marcar a história da sua família, nem precisa ser da humanidade, mas na sua cidade, do seu bairro, das pessoas que vivem com você quer fazer a diferença de verdade, eu acredito que você tem que se libertar da rede social, se libertar da internet. A rede social, ela acentuou os casos de depressão, porque você se compara com outras pessoas nas redes sociais. Então, se quer uma dica, sai das redes sociais, sai do celular. Essa é a primeira dica para você, na prática, para você que quer fazer a diferença no reino de Deus. A segunda dica, você já falou, tirando a oração, ler a palavra, acho que isso é o básico da fé. Outra dica é você se aproximar de pessoas mais velhas. Você vê que essa história de colocar pessoas da mesma idade para aprender é uma história muito nova, muito recente. Não era assim há tipo 200 anos atrás. Por quê? Porque a tendência era sempre, eu sou mais novo, eu aprendo com quem é mais velho. Quando você coloca uma penca de gente da mesma idade no mesmo lugar, você ganha porque eles vão se socializar juntos. Mas você perde porque é muita molecagem junto. Você é jovem, quer aprender, quer estar junto, fique com pessoas mais velhas que cresceram na fé, que cresceram na vida, aprenda com eles. Dê risada com seus amigos, mas posso falar a verdade, os seus amigos têm pouco para ensinar para você. A Bíblia fala em Provérbios que no jovem há idiotice, né? Há estultícia, há burrice no jovem. Quem que não fez burrada quando era jovem?
Você deve estar fazendo burrada aí em algum momento. Mas procure andar com quem é mais velho que você. Mais velho e realmente mais experiente que você nas coisas. Não só mais velho, né? Que você possa procurar alguém que seja referência para você caminhe com essa pessoa e puxe dela coisas que você pode obter e crescer. Seu pastor, o seu líder, cole nessas pessoas. Desenvolva a sua personalidade. Não precisa ser igual a eles, mas cole neles. Aprenda com eles. Essa é uma segunda dica. Sai das redes sociais para viver de verdade algo e ande com pessoas mais velhas. Ande com pessoas que vão te levar a lugares que você não vai chegar andando com seus colegas. Seus colegas são os legais, mas não são eles que vão te levar a ser alguém diferente. Acho que são 2 dicas que dá pra colocar em prática, já vai melhorar bastante coisa. Mais alguma coisa? Eu gostaria de saber, assim, de você e da Wanda, né? Já aproveitando para falar para os adolescentes, jovens que estão em relacionamento, mesmo dentro da igreja, mas encontram dificuldades de se manter firme, de se manterem fiéis, tanto na fé como com Deus, né? E o que vocês podem dizer, assim, pra gente? Fala um pouco de como você conheceu a Wanda, como a Wanda conheceu você. Quer falar, amor? Você sabe que eu aumento, né? Um pouquinho. Eu falo pro pessoal, eu sempre falo, eu achei ela no canavial de cana, cortando cana, tive dó dela. Aí eu falei, vamos limpar essa sujeira aí, eu vou levar você pra cá. Não foi isso, não. A Wanda, eu conheci ela num congresso de células. Tava tendo lá na sede, eu era do quadrangular do São Jorge ainda. E todo mundo tava batendo papo, só que ela tava servindo, já tinha acabado o evento. Ela tava servindo, arrumando as cadeiras e tal. Eu olhei assim, fiquei olhando pra ela e falei assim, poxa, essa é a menina que eu quero pra mim. Aí eu fui, joguei um lero nela. No dia eu lembro que eu joguei uma conversa nela assim, nossa, parabéns, você servindo ali, mas sabe aquela coisa de, né, todo respeitoso, mas eu tava já com uma segunda intenção. E beleza, aí deu um tempo, chamei ela no Facebook, a gente começou a conversar, começamos a ser amigos primeiro, fomos bastante amigos. E ela me enrolou bastante pra começar a namorar comigo de verdade. Me enrolou muito, não queria saber. Primeiro eu preciso passar na faculdade, passou na faculdade. Agora eu não sei o que eu faço. Aí Deus deu tudo certo. Deu um ano, a gente noivou e agora em outubro a gente vai casar. Mas foi algo de Deus mesmo, eu acho que foi fruto de uma escolha mesmo. Porque tinha pessoas que queriam namorar com ela sem ser eu, tinha pessoas que também queriam namorar comigo sem ser ela. E assim, que eram também pessoas de Deus, talvez, né, amor? Eram pessoas da igreja. Mas foi uma escolha, eu falei, preciso de uma moça assim. A Wanda edifica muito meu ministério, a Wanda é muito boa pra mim. Eu acho que se eu tivesse outra namorada, talvez não seria da mesma forma. Uma pessoa que se doa pelo evangelho, que não reclama do ministério, ela vive o ministério junto. Acho que é algo muito bom pra mim. Quer falar alguma coisa, mano? Fala, agora é a sua vez. Na verdade, eu não sei o que eu falo. É Milena, né? A Milena perguntou o que a gente poderia dizer aos jovens, aos adolescentes que têm dificuldades no relacionamento. E daí depende exatamente de qual tipo de dificuldade seria. Mas eu acho que para vencer qualquer dificuldade, em qualquer área que seja, primeiro, Deus precisa ser o centro e o maior amor da vida da pessoa. Então, se a pessoa tem alguma dificuldade financeira dentro do relacionamento, se Deus for o princípio, o início e o fim, eles vão conseguir. Se a dificuldade diz respeito à comunicação, se eles focarem em Deus e aprenderem com Deus quais são os princípios dele a respeito de comunicações em relacionamentos, eles também vão conseguir. Se for qualquer outro tipo de problema no que diz respeito a tentações, vida sexual, qualquer coisa assim, também, se Deus for o princípio de tudo dentro do relacionamento deles e da vida individual de cada um, eles também vão conseguir superar isso. Você quer falar alguma coisa? Você vê que louco, né? Eu estava lendo um texto de um missionário no Oriente Médio, e ele fala assim que as mulheres, elas têm uma sensibilidade contra as ciladas de Satanás, né? O diabo odeia as mulheres, porque do fruto da mulher nasce, não sai de um homem, sai de uma mulher, a semente que vai esmagar Satanás, a semente de Jesus, né? De uma mulher. O diabo odeia as mulheres. O diabo, em lugares do mundo, eles costuram a vagina da mulher para ela não sentir mais prazer, um arame. Tem lugares que eles cobrem a mulher de burca inteiro para que ela
não mostre nada, mas não é para preservar a mulher, não, é para oprimir a mulher, né? E você vê que Jesus, ele dá voz para as mulheres, ele traz, e a gente fala assim, eu vejo tanta gente que critica o feminismo, mas não critica o feminicídio, né? Critica o feminismo, mas não critica o quanto a mulher sofre no Brasil. Critica o feminismo, mas traz a esposa, larga ela sem nada. Então, se tivessem bons homens, eles colocam a mulher numa situação onde a mulher fala assim, poxa, eu estou cumprindo meu propósito agora. Você não vê nenhuma mulher de um homem de Deus que vive realmente o evangelho na sua casa, que é um pastor, que é como Jesus, reclamar. Você não vê nenhuma feminista sair de uma casa de onde tem um casamento abençoado. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo que Deus planejou para a mulher, através dos séculos. Ser cuidada por um homem como Jesus. Ser provida por um homem como Jesus. Ser promovida por um homem como Jesus. Você pode ter certeza que o feminismo só vem por conta de homens maus. Homens que não conheceram Jesus. Ou que não foram como Jesus. Vamos perguntar para a Wanda de novo, que o pessoal gostou do que a Wanda falou, hein? Wanda, o que você pode dizer assim no começo, que nem ele falou que você ficou enrolando ele, Wanda. No começo, assim, quando você conheceu o pastor Vitão, o que você achava? Você achava que bateu o olho nele e já falou, esse é menino para casar? Como que aconteceu? Na realidade, ele disse que me conheceu nesse congresso de células, mas a gente não se conheceu nos congressos de células. Na verdade, Só de vista, né? Só de vista, só de conversar. Mas na realidade, acho que em meados de 2014, 2015, o grupo de jovens lá da sede, o FAD, fez um intercâmbio para a frequência. Então a gente foi um sábado ver o culto deles, participar do culto com eles. Então lá foi que eu conheci o Vitor, mas também só de vista. E na hora, com toda a sinceridade, eu só pensei, ai que bênção, um menino tão jovenzinho e que parece ser tão de Deus. Mas eu não achei bonito, não achei talentoso, não me atraí, não pensei absolutamente nada. Sendo sincera. E daí, posteriormente, no decorrer dos anos, né, a gente acabou se vendo também em outros congressos que tinham, mas também sem trocar qualquer palavra, qualquer olhar, qualquer comentário, e eu particularmente, continuei não achando bonito, não me interessando, não querendo nada. E eu não sei o que ele achou, mas essa é a minha versão. E daí, quando ele conversou comigo essa primeira vez, aquela cantada barata que ele passou depois desse congresso de células, eu reafirmei a imagem que eu já tinha dele na minha cabeça. Porque desde antes eu já pensava, nossa, esse rapaz parece ser muito de Deus. Na minha igreja, ou em outras igrejas, ou rapazes próximos de mim, não sei, parecia que eles não eram tão de Deus assim, ou não batiam nos critérios que eu já tinha, entendeu? Que eu já tinha estabelecido do homem que eu queria. E eu sempre falava, Deus, eu só namoro alguém se for para casar. Eu não vou namorar qualquer pessoa só para ficar com a pessoa, porque eu não vou perder meu tempo com isso. Se a minha vida é de Deus e é para o reino dele, eu não vou perder meu tempo satisfazendo o meu ego ou a minha carência de adolescente. Tanto que o Vitor foi meu primeiro namorado e o único. Glória a Deus. Sim. E daí, quando a gente começou a conversar, eu reafirmei a percepção que eu já tinha a respeito dele e não só reafirmei, como também percebi que era muito mais do que eu já imaginava. E assim, eu não enrolei ele só porque eu quis. Ele gosta de falar que eu enrolei, mas não foi bem assim. É porque eu já tinha orado muito e falado, Deus, quando que a gente pode começar a namorar? Porque até a pessoa certa no tempo errado se torna a pessoa errada. Então eu queria um momento específico para aquilo. E Deus já tinha me dito, Wanda, depois que você passar na faculdade. Então a gente começou a conversar, né, a se conhecer em julho de 2017 e eu só passei na faculdade em fevereiro de 2018. Então a gente ficou aí 8 meses orando. E ele numa ânsia de querer começar a namorar logo, eu falei, meu querido, desculpa, Deus precisa ser maior do que a nossa vontade. E também porque eu amava muito ser solteira, gente. Meu Deus do céu. Eu amava ser solteira. Eu falava, eu não quero namorar com ninguém. Eu gosto muito de ser solteira, quero ficar assim para sempre. Mas daí Deus moldou o meu coração também para que eu vivesse a boa, agradável e perfeita vontade dele. Não, eu entendi que
não era só porque eu gostava muito de ser solteira e eu não queria satisfazer minha carência como outras garotas faziam, que eu tinha que ser solteira para sempre. Para aquele tempo eu precisava ser solteira, mas dali para frente Deus tinha outras coisas, que no caso era partilhar da vida com o Vitor. E foi isso. Glória a Deus. Amém, amém. Tem alguma pergunta aí do povo? Você não pegou aquela fase dele ainda assim, quando começou a namorar, que ele andava muito com os adolescentes, vamos colocar assim, né? Porque né, ela é líder, né? E eu também já fui, e parece que chama, né? Quando a gente começa a trabalhar com os adolescentes, parece que eles grudam na gente, né? Chama. Então, e a gente fica, principalmente nós mulheres, né? A gente fica no começo meio assim, né? Porque o líder. Então, a gente tem que começar a ir cativando também, entrando pelas beiradas, para ir conquistando, né? Então, não é que ciúmes, mas é que é o líder, né? É o líder. Mas só que se não é uma mulher também do lado do líder, né? Verdade. Apoiando ali, né? Então, não sei se você chegou ainda, ou se ele é assim ainda, as pessoas ainda, né? Como que você age assim? Como que foi? Como que é? Ó, desde que a gente começou a se conhecer e tinha algum congresso e a gente resolvia ir juntos, a gente marcava, íamos juntos, sentávamos juntos, eu já percebia que o pessoal ficava muito em cima dele mesmo. E não só o pessoal ficava em cima dele, como ele também gostava e se satisfazia em ficar com o pessoal. E daí eu percebi que eu é que precisava me adequar, e não ele se adequar caso eu quisesse que ele se distanciasse. Mas sendo sincera, eu gostava muito. Eu ainda sou apaixonada por ficar com as pessoas e poder aconselhar e poder partilhar do meu tempo com outras pessoas. Então, por mais que em alguns momentos eu quisesse ter um momento só nosso, na maioria das vezes, e até hoje é assim, eu me sinto completamente satisfeita. É maravilhoso. E na verdade, eu não tive muita dificuldade para lidar e nem tive que encontrar técnicas para lidar bem com isso, porque era algo que eu já gostava, sabe? E é isso. É gostoso. A gente se acostuma, Sim. né? Mas assim, o Vi também, existem alguns homens ou algumas mulheres, líderes no geral, que eles se apegam muito aos seus liderados e acabam deixando de lado algumas pessoas da sua família, o seu parceiro, o seu cônjuge, como se a pessoa ali no momento não importasse, só importasse os liderados. Mas com o Vi nunca foi assim. Sempre a mesma atenção que ele doava para os liderados dele, ele doava para mim. Então, a atitude dele, o comportamento dele também foi importantíssimo para me fazer sentir parte do grupo, entendeu? Se não der, a gente já dá aquela olhadinha, né? Tá algo errado aí. Mas é bênção, é bênção. A gente acaba, assim, pegando amor junto. Por mais que a gente já faça, mas parece que aquilo, a gente se envolve mais, cresce esse amor, né? É um amor, assim, não sei se é de mãe, de tudo, né? É gostoso, é muito bom isso. E eu percebo que é tão diferente trabalhar no reino sozinha e trabalhar no reino do lado de uma outra pessoa. Parece que o amor triplica, a ajuda triplica. E um dá força pro outro, Exatamente. né? Na hora que um tá meio assim, desanimado, o outro vai lá e, né, te ergue, é assim, é muito bom mesmo. Às vezes eu falava pra Wanda assim, brincando, né? A gente ia pra uma outra cidade pregar, assim, eu falo, tá vendo? Se namorasse outra pessoa, você nunca ia ir pra outra cidade pregar. Ele fala isso toda semana até hoje. Você já imaginou faz se 2 namorar? Eu falo anos. assim, já imaginou se namorasse outra pessoa? Sua vida ia ser muito chata. A gente tem que valorizar o nosso peixe, né? É demais. E eu queria perguntar pro Vitor, se você já imaginava, assim, desde criança, se você já tinha na sua cabeça que você um dia ia ser um pastor, se isso nunca passou pela sua cabeça e de repente Deus te pegou, como que foi? Eu sempre achei que eu ia ser pastor, desde pequeno. Porque e minha mãe também é uma desgrama, viu? Eu queria jogar bola, ela amaldiçoava a minha vida no futebol. Você não vai ser jogador de futebol, você vai ser pastor. E nossa, ela chegava até a ficar triste com ela, quando eu era criança, né? Ela, nossa, pegava pesado, cara. Porque meu pai, se ele estiver me ouvindo, ele vai ouvir, porque ele sabe disso. Meu pai tinha um chamado pastoral. Meu pai ajudou o pastor Claudemir no início da quadrangular do bairro Novo Horizonte.
Ele viu aquela igreja ser construída, eles eram numa outra igreja no bairro, eles construíram ali. Meu pai sempre tocando, estando ali junto na obra, e de repente ele abriu mão do chamado dele. E o que aconteceu foi que nesse meio tempo aí, a vida do meu pai não deu certo em nada. Meu pai tentava uma coisa, dava errado, tentava outra, dava errado, porque ele não tinha colocado a vida dele no centro da vontade de Deus. Então minha mãe tinha um medo de eu repetir a dose do meu pai, sabe? De eu não atender meu chamado. Então minha mãe, nossa, eu jogava bola, eu tentava, fazia teste, e ela sempre ia contra. Ela não deixava eu sair de casa trancável em casa para mim não sair, às vezes para mim não me jogar bola, proibia. E tinha escola bíblica de domingo de manhã, e geralmente os jogos eram de domingo de manhã também. Então para mim sair eu tinha que acordar mais cedo que todo mundo em casa, pular não, abrir o portão rapidinho, ir embora, e depois se vir, toma o xingo de tarde. Pelo menos eu fui jogar bola, fui pro jogo, e faltava da escola bíblica. Aí a mãe pegava no pé, não faltava de escola bíblica, mas também não conseguia jogar bola. Mas minha mãe foi um grande fator, tipo, aí eu falei, você é pastor mesmo, né? Não tem o que fazer, né? E aí, eu ia pra igreja, eu sempre servia a Deus desde pequeno, orava, buscava, começou a acontecer, né? Teve uma oportunidade lá, quem gostaria de pregar aqui no culto Mirim? Aí eu falei, eu quero pregar então. Aí preguei, lembro até hoje, a mensagem que eu preguei foi as 2 mães de Moisés. Uma foi usada para salvar a pele de Moisés, e a outra foi salvada para criar Moisés dentro do palácio, né? Quando o diabo quer matar o libertador, Deus apronta com o diabo e coloca o libertador na casa do diabo, né? Então, eu falei sobre essas 2 mães, e aí eu falei, quem ama sua mãe aqui? Eu lembro que as crianças choraram. Essa foi a minha mensagem, porque minha mãe era muito especial para mim, né, na igreja. Se fosse pelo meu pai, não sei se nós teríamos a mesma educação cristã. Minha mãe era mais firme, mais rígida. Então, desde pequeno eu acho que eu já sabia que eu ia ser pastor. E assim, gostaria que você falasse para nós assim, com quantos anos você teve a sua primeira assim, experiência com Deus? Algo que você falou, nossa, algo que eu nunca senti, é a primeira vez que eu sinto com Deus assim. Amém. Isso que eu falo, os pastores devem incentivar muitas crianças e os juniores a irem para os congressos, cara. Porque foi num congresso de juniores, lá em Limeira. E tava um batismo do Espírito Santo e tal, e eu fui lá na frente, né? E eu sentia, tinha aqui 8, 9 anos, não lembro. Eu sentia assim, o Espírito Santo me pegava assim, me jogava assim, e eu dava muita risada. Aquilo foi meu batismo com o Espírito Santo, eu comecei a falar em línguas ali. E porque a criança, ela é um papel branco, cara. Se você incentivar ela a buscar Jesus, Jesus vai vir e vai... né? Então, a primeira experiência minha foi aí. De lá pra cá, eu acho que Deus nunca mais deixou eu ficar quieto, ficar longe do reino. Quando eu tava mal, tava longe dele, era insuportável viver longe de Deus. Né? Quando você pertence a Deus. Você tinha que voltar. Sempre foi assim. Tem uma pergunta aqui do Bruno Cruz. Ele perguntou assim: a disposição de servir ao Senhor está em qualquer local, independente da situação? Eu não entendi essa pergunta dele. A disposição de servir ao Senhor está em qualquer local, independente da situação? Ou tem alguma situação que você se encontra desconfortável de fazer aquilo que Deus quer? Olha, a gente tem que entender o seguinte. Depende. Vamos tentar entender a pergunta dele. Em tese, não, né? Nenhuma situação pode pedir de servir a Deus. Mas às vezes a pessoa ela tá mal dentro de um lugar e ela precisa resolver o porquê que ela está mal. Né? Ela está mal por causa de alguém, ela está mal e não está conseguindo ter qualidade no serviço de Deus por causa de uma situação que ela não está mal resolvida com outra pessoa, com a liderança. Então vai e conversa. Não deu certo, chama mais testemunhas e conversa. Não deu certo, chama todo mundo e conversa. Se a pessoa não quis aceitar, considera ela publicando e pecador. Você acha que foi mais ou menos nesse sentido, né? Tipo, tem alguma situação que pode... Claro que tem, são um ser humano, né? Já tive situação assim dentro da igreja. De ir pro culto e tá infeliz. Tá mal. E não produzir da mesma forma que produziria bem. Como que faz? Resolve o problema. Conversa, tenta. Não deu certo? De repente você pode tomar uma atitude mais drástica, mas é no último caso, né? Você toma uma atitude mais drástica.
Temos uma outra aqui. Qual a visão do pastor Vitão com relação ao que devemos fazer para conseguirmos manter os nossos adolescentes dentro da igreja? Vamos de novo. Qual a visão do pastor Vitão com relação ao que devemos fazer para conseguirmos manter os nossos adolescentes dentro da igreja? Aqui é uma mãe que está perguntando. Ah, uma mãe. Então, primeira coisa, né? Porque se é uma mãe que está perguntando, é entender. Vamos mudar a pergunta. Como nós vamos fazer para os nossos adolescentes entenderem que eles são a igreja? E não para eles manterem dentro da igreja, porque a igreja é chata. A vida com Jesus é chata para o adolescente, para a criança, para o junior, para o jovem, se ela não for vivida intensamente. Se ela não for vivida radicalmente. Então, ela é chata sim. O mundo é mais gostoso para o jovem do que está na igreja. Se ele não viver o reino de Deus, se ele não tiver um relacionamento com Jesus, se ele não tiver um contato com a palavra de Deus, sabe? De viver o evangelho de verdade, conhecer a Deus é melhor do que tudo nessa vida. Mas viver uma vida religiosa, deixe seu filho curtir o mundo então. Então, como que funciona? Como que faz? Mãe e pai, sejam sacerdotes dos seus filhos. Como que era passada a lei no Antigo Testamento? Não tinha um monte de Bíblia. Era uma lei falada, de que todo dia eles se reuniam para falar do que Deus tinha feito. Tanto é que você vê na Bíblia escrito, né, do que nossos pais diziam que Deus fez por eles, né? De geração em geração, de pai para filho. Estava lendo Isaías e fala que a verdade de Deus, ela é ser passada de pai para filho. Deus ama isso aí, cara. Como que faz para manter meu filho na igreja? Primeiro você sendo pastora deles. O seu esposo, ele é de Deus, sendo o pastor deles. Antes deles ouvirem a voz do pastor Wagner, que eles ouçam a sua, falando de Deus. Que você, pai e mãe, conheça a Deus intimamente. Você conhecendo a Deus e chamando, vem aqui. Hoje nós vamos falar desse texto bíblico. Vamos ler junto. É difícil, né? Porque é mais fácil você colocar uma TV para assistir. É mais fácil você trazer ele na igreja e levar ele na escolinha. É mais fácil eu lembro muitos pais, os filhos respeitavam mais eu, com 17 anos, do que eles. Que está muito errado, né? Eu vi uma pregação no congresso de células, de um movimento que chama Generation for Generation, né? De geração em geração, de pais para filhos. E ele falava assim, quem aqui, o seu filho torce para o mesmo clube de futebol que você? Todos os pastores levantaram a mão. Ele falou assim, você vê que vocês colocam o esforço do discipulado no lugar errado? Vocês incentivam seus filhos a torcer para o mesmo clube de futebol que você, mas vocês não incentivam eles a quererem ser pastores como vocês. Por isso que tem que criar o FIPA, porque os filhos de pastor davam trabalho. É isso que acontecia. Por quê? Porque os pais não tinham dificuldade para fazer os filhos amarem o ministério. Porque o ministério roubava o pai deles. Em vez de eles viverem o reino junto com o pai, às vezes eles viviam uma vida chata com o pai. Nossa, meu pai tem que fazer visita. Nossa, meu pai. Não era legal para eles isso. Então, primeiro, seja de Deus. Alimenta seus filhos, seja sacerdote dos seus filhos. Caminha com os seus filhos. Leia a Bíblia com os seus filhos. Tenha momentos com o Espírito Santo com os seus filhos. E isso vai mudar a história do Brasil, cara. Você vê num tempo de quarentena desse, a gente vê que a gente precisava ser igreja família, né? Dentro das casas mesmo. Amém, pessoal. Nós vamos encerrando a live por aqui, mas antes disso, eu gostaria de pedir para você aí na sua casa agora, estender as suas mãos aqui para a televisão, em sentido à vida do pastor Vitão e da Wanda, tá? Colocando a vida deles em oração, ao casamento deles, ao ministério deles, amém? Que o Senhor Jesus possa levá-los a cada vez mais com fervor, que essa palavra fique em nosso coração para que a gente possa despertar. Que o exemplo dos dois, né, sirva para a gente ter mais ânimo a cada dia, que a gente possa fazer a vontade de Deus, independente das nossas vontades. Amém? Vou pedir para o pastor Mateus estar fazendo essa oração para a gente. Depois o Vitão vai cantar mais um louvor, tá bom? E no final a gente vai ter um vídeo também, para encerramento da nossa live, um vídeo com toda a galera para matar a saudade. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade de voltar para os cultos, mas então vamos lá, fazer a oração, depois a gente canta mais um louvor e aí a gente encerra, porque o pastor Vitão ele tem ainda que pregar lá no ginásio do Jaraguá para o pessoal moradores de rua, tá bom? Vamos orar ao Senhor então. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, ó Deus,
Pai, nós também apresentamos, Senhor, a vida do pastor Vitor, Pai, da sua noiva Wanda, Senhor. Pai, que o Senhor venha os abençoar, Pai, por onde quer que os seus filhos têm passado, têm anunciado, têm pregado, têm vivido o teu reino, ó Pai, sendo igreja, sendo o Senhor, sendo representante de ti, Pai, porta-voz do Senhor nessa terra, Pai. Que o Senhor venha os abençoar, que o Senhor venha os capacitar cada dia mais, com ousadia, sabedoria, autoridade, Senhor, sobre eles, ó Pai. E aonde, Senhor, eles chegar, possa chegar a bênção do Senhor, possa chegar o Senhor nas famílias, nas pessoas, vidas possam ser transformadas, como tem sido, ó Pai, através dos seus filhos. Os abençoa, os guarda, os livra de todo mal, de todo, Senhor, ataque de Satanás contra a vida deles, ó Pai. Os abençoa, Deus. Abre as comportas do céu, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Os abençoa e libera a graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu posso cantar uma música autoral? Então, beleza. Essa música que eu vou estar lançando nos próximos meses, e ela fala do como foi bom ter entregado a minha vida para Jesus, e quanto foi bom, eu não me arrependo de estar vivendo uma história de amor com Jesus. Ela fala assim, ó. Nossa história de amor... Opa, vamos ligar o violão aqui. Agora sim, gente. Nossa história de amor não tem fim, Jesus. Nossa história de amor não tem fim. Te dá meu coração, foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa história de amor não tem fim. Nossa história de amor não tem fim, Jesus. Te dá minha juventude, do infantil ao colegial, seja no interior ou na capital. Nossa história de amor não tem fim. Nossa história de amor não tem fim. Te dá minha juventude, foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa história de amor não tem fim. Anos incríveis eu vivi ao seu lado, dentro de mim. Nossa história de amor não tem fim. Nossa história de amor não tem fim. Te dá meu coração, foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa história de amor. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Obrigada, viu, pastor Vitão? Deus abençoe vocês. Que a gente possa se ver mais. Com certeza. Já estamos nos convidando de novo. Não para uma live, né? Mas para o que vocês quiserem. Beleza? Fica com o vídeo aí, galera. Mata a sua saudade. Tua graça e perdão, reconhecemos que não vivemos em unidade com nosso irmão, e como um sino ecoamos o vazio, pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Transforme os nossos passos, que a tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação. E venha o teu reino e cumpre em nós o teu
dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Sejamos um amor. Aqui estamos nós, um só corpo em Cristo Jesus. Somos um, como Pai e Filho. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, pra que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e